E aí galera, pra que a gente tosta o nosso queridinho pão? Pra mandar ele quente pro cliente? Não, primeiro sabor, depois textura, depois impermeabilidade. Então fica ligado aí no vídeo que eu vou explicar e mostrar cada um deles. Bora lá? Então, eu já deixei aqui separado um pão que a gente tostou ele previamente e um pão normal para a gente poder fazer a nossa comparação. A maioria das pessoas acha que a gente tosta esse pão, que a gente manda ele para o cliente assim, para ele ficar quente. Só que não é uma verdade, porque se eu pegar esse pão, embalar no sanduíche com a carne quente, ele já vai chegar quente para o cliente. Então esse não é o motivo. Um dos motivos para a gente fazer isso é, primeiro, o sabor, porque você já comeu um pão tostado e um pão normal, natural, assim? Então você sabe a diferença. Tem gente que come a torradinha com manteiga e sabe a diferença do sabor que dá essa crocância, esse pão tostado, e do pão normal. Então sabor é o primeiro. O segundo motivo é a textura. Se você reparar, ele fica crocante, ó. Dá para escutar? Já esse pão aqui, não, ele não fica crocante. Ele fica bem murchinho. E aí tem o principal item, que é o que muita gente acaba não sabendo, que é impermeabilidade. Como assim? O pão, quando ele está assim tostado, ele não deixa entrar água da carne aqui, ele não deixa que o molho derreta ele. Por exemplo, eu tenho certeza que na sua casa você já comeu um sanduíche ou um x-salada que o pão ficou desmanchando, ficou aquele pão aguado. Quando você mordeu e começou a trabalhar com ele, aquele pão desmanchou, ele desfez na sua mão. Isso acontece porque o pão não foi tostado ou foi pouco tostado incorretamente. Porque quando ele é tostado, essa crosta aqui, ó, ela cria uma camada impermeabilizante no nosso pão. Então, a partir do momento que a gente faz isso, se a gente colocar a carne aqui, a gente sabe que a carne, ela solta uma água com o tempo, principalmente se você tirar o hambúrguer no ponto da chapa ou da broiler, dependente de onde você estiver fazendo. Então, essa água vai entrar no nosso pão e vai fazer o nosso pão desmanchar. E a gente não quer isso. Por exemplo, a gente tem aqui um pão tostado e um pão não tostado. Eu vou dar a diferença. Se você tem um molho e coloca nesse pão, esse molho não vai entrar no pão, tá vendo? O nosso pão ainda vai continuar bom aqui por baixo. Agora, se eu tenho um sanduíche assim e coloco um molho nele aqui, a partir desse momento, o nosso pão já começa a absorver esse molho e aí ele vai entrar aqui dentro do pão, ó. Chegar mais perto. Ele vai entrar aqui dentro do pão. Já nesse caso, não acontece dele entrar e encharcar esse pão. Por exemplo, aqui, ó, se eu for, tá vendo que ele tá firme? Agora, se eu pegar esse pão aqui, ele não tá mais firme, ó. Ele tá todo molenga já, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, você vê que o pão já tá molenga, ele já tá absorvendo essa água, esse molho. Já nesse outro caso, o meu pão ainda está firme. E ele ainda está crocante, mesmo depois de passar o molho aqui em cima. Então, o principal motivo da gente fazer esse selamento no pão é para ele não ficar assim, todo xoxo. A gente faz esse selamento, a gente tosta esse pão, porque a gente precisa dessa impermeabilidade para poder mandar para o cliente, para o pão não ficar desmanchando. Quando a gente trabalha no local, não acontece tanto isso. Mas quando a gente manda para delivery, a gente precisa fazer isso daqui. E esse é o principal motivo de selar, de tostar esse pão. Conseguiu entender bem esses motivos? Então deixa o like aí, escreve se ficou alguma dúvida e se inscreve no canal, gente, ajuda demais. Então fui, até a próxima dica. Filha da puta.